um só, de eterno poder sobre a cabeça de todo homem, para que não dependa do que os outros possam dizer por ti, ou para fazê-lo dizendo que estão fazendo bem por ti e pela tua casa. Cada vez mais que eu escuto as questões que estão diariamente na pauta do falar das res numa água parada, mas eu fico perplexo nos meus 87 anos bem vividos e profundamente nos últimos 40 anos, diariamente, constantemente considerados, de ter ouvido a respeito do que os profetas disseram, que os anciãos disseram, que os sábios disseram. Isso por milênios até chegarem onde estamos aqui, falando convosco. Não podemos deixar dizer, deixei de ouvi-los. A todos ouvi. Razão pela qual eu sei que por fundamento de razão, no poder cognitivo que foi dado por Dom a todo homem, eles falaram, porque se afastaram dos propósitos animalescos próprios dos homens lançados fora da razão dos fundamentos por também o princípio de toda a vida. E qual é a razão da vida dentro do universo? Por esse motivo, os homens inclinados a um procedimento de animais, eles são sempre preocupados numa fantasia de que comer, beber e vestir, e de uma estátua, nessa ideia de vestidura, como se os colocasse num pedestal especial, dignos de todo louvor e glória. Aí tomam para si só, para si mesmos, uma ideia falsa, enganosa, que rouba a vida deles mesmos, em que eles se julgam de si algo superior naquela fantasia, sem perceber que amanhã pode ser chamados para tomarem lugar num caixão de defunto e serem enterrados, onde todos os vermes vão alcançar seus corpos na podridão dos seus túmulos. Mas, claro que não é essa a razão da vida. Mas para o homem, na inclinação animal, não resta mais nada, a não ser das fantasias se interpretar, de si mesmo louvar, e entre si mesmos agradar-se das fantasias que criam. Assim sendo, fora de um pensar, de um bom juízo, não há possibilidade de chegarmos a um acordo com alguém que já entrou no quadro da loucura e as fantasias se sobrepõem a toda possibilidade de poder de ouvir um fundamento de razão. Eles não ouvirão. Estão naquela figura que Jesus declara, quando entra naquela sinagoga e vai dizer: hoje o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, para abrir a boca dos mudos, os ouvidos dos surdos, os olhos dos cegos. A pergunta fica, de quem ele se refere? A essa multidão que eu vejo na apreciação da imagem no Supremo Tribunal Federal e TSE, num corporativo apodrecido, iníquo, sem qualquer poder de reagir a si mesmos, de deixar de se agradar no dono. Essa é a imagem real. O mais tudo é conversa fiada. Ora, se agora estão acima do Congresso, estão acima e questionam a razão das Forças Armadas,
que é a única instituição digna de confiabilidade. O que restará para essa nação, para este povo, a não ser os vendilhões, para poderem ainda se apreciar dos louvores dos que querem ter o domínio desta terra. Terrível a situação dessas figuras que de si mesmo se imaginam de algum valor. Eu fico perplexo quando pessoas que defendem a Torá abraçam a Torá. Realmente, a Torá é um livro maravilhoso, um pensar extraordinário, um relato extraordinário para todo homem. Mas eles negam a Torá. Eles negam as Escrituras Sagradas. Eles negam os pais, negam os filhos, negam tudo para que possam realmente sorver as lagostar, o lagostar lá de Brasília. É horrível, é horrendo estarmos apreciando tal quadro. Um quadro terrível, abominável, que possa partir de homens lúcidos. Evidente que não são. Não nos está restando outra alternativa, a não ser que reagir agora com prontidão. O que esperar que vão mudar? Retorno. Desde 2002, e antes disso, já no Fórum de São Paulo, aí está o projeto. São de 2002. São 20 anos. Mais um pouco para trás é uma geração inteira que já foi moldada, conformada a esta nojenta proposta. Assim, o que dizer quando tem deputados e senadores defendendo a boa causa e tem o perverso para propor levantar busto nas praças públicas de todos os municípios do Brasil? Vai se contar só no Paraná, tem centenas. Imagine agora multiplicado por todos os estados. Se isso não é loucura, o que é? Só o abrir da boca dessa figura já se tornou algo incrível. Como é que um homem esse tem representação numa Câmara de Deputados como legislador? É um farsante. Quer ser uma farsa do quê? Do PT? Do Lula livre? Que está solto, mas continua condenado, como diz o Moro. Não está descondenado. Aí foi para o brejo toda a proposta de ficha limpa, que seria razoável, justificado. Não, acabou. Agora vale de qualquer forma. E quanto mais suja, quanto mais corrupta, mais passível de fraudar as urnas, que desde esses 20 anos tem procedido fraudulentamente. E tudo foi feito em obstrução da justa justiça. Nenhum deles que estão lá levantaram uma bandeira de se opor. Foram opositores de Joaquim Barbosa, quando fez julgamento no Mensalão. Sem exceção. Nenhum deles entrou efetivamente por valor real. Foi tudo para ser simplesmente um defensor de uma causa desonesta, dos corruptos que procedem de lá. Então, o que nós imaginamos que possamos ter? Veja, até o final do ano, já terá um grupo lá sustentando, e tem um número grande de votos. O Pacheco, torne-se público o processo do Pacheco, público, que haja acompanhamento público, de forma que saibamos o que ele está lutando pelo quê. E ele expresse alguma coisa a respeito disso. Diante da nação, o que é? Ele sozinho é alguma coisa? O que ele sustentar?
Então, o processo desse homem, então tudo se tornou por forma coercitiva, uma coação violenta, ao lutar pelos seus interesses, que envolve o Supremo Tribunal Federal, tudo em forma de coação, de violência, a mão armada. Ou não percebe? Vão pegar uma bem me quer, mal me quer, para brincar o que é o que não é? Essa é a realidade. Assim direi, não tem lugar mais para ajuste ou fazer acordos com quem não tem possibilidade de ter ouvidos que possa ouvir um fundamento de razão. Já estão determinados do seu dolo. Não tem forma de sustentar esse Estado. Assim sendo, o que nos resta? A força. A força. Para que não dê mais um passo à frente. Nem o Pacheco dê. Agora é hora de decisão. Não é hora de brincadeira. Nem de enganosamente conduzir o seu palavreado. Chega de mentiras. Não estão percebendo o mal que estão fazendo uma nação inteira? Mas, afinal, até onde vai estar o poder que vocês pressupõem ter? Miséria. Que o Senhor os trate com rigor. Não lhe dê mais a possibilidade de ter palavras soltas. E nem enganosa se faça a mídia. O exército diz uma coisa e a mídia afirma outra. Estão sempre fazendo o jogo da contrapartida. Mas onde vamos chegar? Não sobra lugar para nada. É miséria muito grande de juízo. Podridão de juízo. Podridão do dolo. Interesses de corruptos que ultrapassam todos os limites da corrupção. Quando sem medida envolvem todo um povo até chegar a conflitos, se tornaram por facção. Terríveis, as piores possíveis.